todos com uma excelente e gloriosa paz do Senhor. A paz do Senhor. Como vocês podem ver, estamos aqui novamente, né? No nosso Santarém Podcast. Exatamente. E na verdade hoje será um pouco diferente. Como vocês sabem, nós já tivemos o nosso podcast piloto, onde a gente teve também um participante especial, nosso irmão Marcos Rocha. O sangue de Jesus tem poder! Vai ser o Marcos Rocha. Na paz de vocês? A paz do Senhor, irmão. Depois de uma dessa. O irmão que quer o meu raciocínio. Aguarde, por favor. Eu recomendo, super recomendo que vocês assistam, se vocês não tiverem assistido, né? E que vocês vão lá, compartilhem, comentem, né? Deem um like, mostrem para sua família, para o seu pai, sua mãe, sua tia, até mesmo se estiverem na Bahia. E eu recomendo fortíssimo que vocês façam isso, que vocês assistam, que vocês tirem suas dúvidas, comentem lá também o que vocês acharam, o que pode melhorar, tá certo? E nós estamos aqui no nosso segundo podcast, o podcast Santarém, né? E com um tema hoje também diferente, e também com um participante diferente também, né? Mas, só para relembrar aqui, né? Meu nome é Alisson, eu quero saudar todos com a paz do Senhor que estão nos ouvindo. Nosso irmão Leandrão, o que, né, está aqui comentarista, né? Comentarista, e também como participante especial, a nossa querida irmã Nízia, que também é regente, que também é irmã de ciclo de oração, que também é outras coisas, graças a Deus. É uma irmã abençoada, né? E ela está aqui também para a gente discutir, debater sobre o tema de hoje, que o tema de hoje é sobre o livro de Gênesis. Na verdade, está, né, no princípio, né? Como o nome já diz, Gênesis significa princípio, ou começo, como vocês preferirem, né? E o tema de hoje, né, se encontra no capítulo 1 e 2 de Gênesis, mas o versículo-chave se encontra no capítulo 1, versículo 1, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E o texto principal, nosso querido irmão Leandrão vai ler, que se encontra no capítulo 2, do versículo 1 ao 6, se puder fazer essa gentileza. Ok. Do 1 ao 6, né? E assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Exércitos. Havendo Deus acabado o sétimo dia, a obra que fizera, descansou nesse dia e toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra da criação que fizera. Estas são as origens do céu e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E havia ainda nenhuma planta no campo da terra, nenhuma erva do campo que tinha brotado, pois o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Um vapor, porém, subiu da terra e regava toda a superfície do solo. Amém. Como o tema principal de hoje é sobre Gênesis, né? Seria interessante a gente fazer algumas considerações iniciais. A gente sabe que primeiro Gênesis foi escrito por Moisés, né? Quando recebeu a divina revelação. Exato. E outra coisa, né? Gênesis não é o primeiro livro a ser escrito cronologicamente na Bíblia. O primeiro, como muitos acreditam, foi Jó, né? Gênesis faz parte do Pentateuco, os 5 livros aos quais Moisés escreve, né? Tanto as leis, mas a particularidade de Gênesis é que, mesmo ele não sendo o primeiro livro escrito cronologicamente, ele é o primeiro livro que demonstra como tudo começou, né? E, na minha opinião, né? Isso é opinião minha, que Gênesis, para mim, é a segunda revelação mais bonita que tem, que no caso é onde que tudo começou, né? Para mim, a primeira foi a que Jesus deu a João em Apocalipse, que é onde tudo termina. E como Salomão fala, né, em Eclesiastes, melhor o final das coisas do que o princípio delas, né? Bom, mas para que tudo tenha um final, primeiro ela precisa um início, né? E assim, irmã Nízia, o que a senhora acha a respeito desse primeiro capítulo de Gênesis? Muita gente acredita que esses 7 dias da criação foram realmente 7 dias,
Outros acreditam que o tempo para Deus é bem diferente do nosso, né? O que a senhora acha a respeito disso tudo? Bom, Pai do Senhor, né? A todos. Senhor. E para mim está sendo um grande privilégio estar aqui, né? Falando sobre a maior história de todos, que é o livro de Gênesis, né? Muito bem. Alguns momentos depois. Como a gente já conhece, a Alice explicou bem, né, a respeito dos livros, né, que nesse caso muitos acham que Gênesis é até o primeiro, justamente que foi o Jó, né? Mas como a nossa estudo de hoje é sobre ele, eu acho que é sem explicação. É sem explicação. Por que sem explicação? Como é que você vê um Deus tão poderoso, ao qual nós servimos, né, fazer uma coisa no extraordinário? Porque Deus, ele trabalha no extraordinário, né? E a gente tenta explicar ele e nós não conseguimos explicar ele. É isso que eu acho. No resumo, ele é inexplicável. Fazer tudo, como alguns dizem, 7 dias. Ele descansa porque ele olha e diz: está perfeito. Porque ele é a perfeição. Ele é a perfeição. Então, essa é o que eu vejo no livro de Gênesis, no princípio. Uma pergunta, né, que acho que recai sobre a mente de todos nós é: por que 7 dias? Porque tudo as coisas precisam acontecer no dia que Deus quer, entre aspas. Claro que a explicação seria tipo, porque Ele quer, porque Ele é Deus, Ele faz do jeito que Ele quer, né? Mas assim, você vê que Deus, Ele não só criou as coisas, mas a forma que Ele criou demonstra que Ele é, primeiramente, um Deus organizado. Isso. Segundamente, que Ele é um Deus que, antes dele fazer as coisas, Ele planeja. Porque Exato. o universo foi criado de uma forma tão complexa que um átomo, que é, hoje em dia, na verdade não é o menor, né? Porque existem partículas menores que o átomo, mas um átomo, ou partículas menores que um átomo, tem uma complexidade tamanha que pode ser maior do que a complexidade do corpo humano. E a gente tem até estrelas super enormes vagando pelo nosso universo que também são uma complexidade maior, ou seja, da menor coisa para a maior coisa. Sim. Todas essas coisas possuem um certo grau de complexidade. E Deus organizou e sistematizou tudo isso de uma maneira super incrível, né? Inexplicável. Eu estava vendo recentemente, alguns já sabem, né? Que nesse momento do vídeo que a gente está gravando, o estudioso e físico, né, Adalto Lourenço, né, já está falecido, né, infelizmente. Mas eu assisti uma palestra dele que ele comentou exatamente essa relação dos 7 dias, né? E ele explicando assim: rapaz, muitas pessoas perguntam por que Deus não fez tudo em um único dia, né? Porque podia ter sido simples, tudo feito, né? E tudo era maravilhoso e tá tudo maravilhoso. Porque havia realmente ali, ao entender, havia todo um plano, provavelmente, né? Pelo menos a compreensão que a gente tem, né? Que havia um plano para que a gente tivesse ali uma ideia de construção. Exato. Porque simplesmente brotar as coisas assim do nada, né, não incentivaria para que os demais vindos depois, que ficassem os homens, fossem, digamos, talvez um pouco mais relaxados, né? Então eles não teriam uma ideia de construção, nunca teriam essa ideia, né? Então havia uma necessidade de ter, mas aí poderia ser menos dias, podia ser 3 dias, já que é trindade. Ainda jogaram essa, né? 3 dias, trindade. Mas existe uma necessidade de ter os 7 dias, né? Senão ele não teria feito assim. E a gente vai vendo isso no decorrer. A natureza, ela precisa desses ciclos de dias, meses, anos. Então o próprio sistema, ele precisa de um ciclo, certo? Então não há como você fazer tudo em um único dia. Ele deu um exemplo, por exemplo, de um planeta, se não chegar, é Mercúrio, que um ano dele lá são tantos dias, porque ele roda muito rápido. Então não nasce vida nenhuma naquele planeta. Mesmo que ele estivesse longe do Sol, a velocidade que ele gira por dia
não permitiria vida. Aí eu falei, caramba, mas aí ele falou isso de um planeta que está próximo ao Sol. Mas ele deu um exemplo, se esse mesmo planeta estivesse longe, estivesse no nosso campo aqui de vida, né, que eles chamam, que eu esqueci o nome. Zona habitável. A zona habitável. Se Mercúrio estivesse dentro da zona habitável, ela não geraria vida do mesmo jeito. Mesmo que tivesse água lá, não geraria. Só por conta das horas. Eu falei, meu Deus, como Deus é perfeito. Depois eu fiquei analisando. Exatamente. Entrando nessa questão que ele falou sobre esse homem, né? Que agora eu esqueci o nome. Adalto Lourenço. Adalto Lourenço. E refletindo até sobre o que Alice falou, trazendo para o nosso entendimento bíblico, vemos sim que Deus é um Deus organizado. Talvez seja por isso, aliás, talvez não vou nem dizer talvez é dúvida. Eu creio que seja por isso que tudo que você vê é perfeito, é a perfeição dele, porque ele é organizado. Se você for vasculhar mais a Bíblia, não só no Gênesis, como ele fez, tudo organizadozinho, luz, treva. Gente, como eu falei, é inexplicável. O nosso Deus é inexplicável. Não é porque seja só o princípio, mas você vê no céu. Veja a organização no céu, se está tudo organizado. Né? Arcanjo, nesse sentido que eu estou dizendo, da organização, a hierarquia, muito no bem, inferno também, infelizmente, mas está organizado. Mas foi ele que organizou. Sim, é exatamente, né? impressionante. Porque ele é organizado. Então, creio que, falando sobre o sétimo dia, né? Porque o sétimo dia, porque realmente o nosso Deus, ele não tem nada bagunçado, ele não é bagunceiro. Né? Então, ele quer tudo e mostrar para nós também, não só porque ele seja organizado, e transmitir para nós, né? A essência do Gênesis nesse sentido. Porque, como você falou, né, sobre a origem da vida em si, deixar de dizer assim, eu sou a origem da vida. Então, vamos organizar. Você vê aí, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma, ele viu o quê? Então, vamos botar forma. Vamos colocar forma nisso. E o que é que ele fez? E ele disse, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas, ou seja, ele estava lá aquecendo, né, como a galinha aquece os pintinhos. Que bonitinho. Mas era isso que o Espírito fazia, ele aquecia. Aquecer não é só pairar, voar, não era isso. A Bíblia diz que, alguns estudiosos falam que ele aquecia como uma galinha aquece os pintos, ou seja, Deus já tinha um cuidado extremamente com o início de tudo que ele ia fazer. Ou seja, ele estava chocando literalmente a terra. Como é? Não é porque não vou pensar como é que eu vou fazer. Não era isso. Ele já tinha planos sobre isso. Entendeu? Eu achei interessante o que a senhora falou aí a respeito do Espírito de Deus, porque na física a gente tem uma ideia de que quando você fala de movimento, você está falando de energia. Exato. Porque movimento é energia é movimento. Exato. Só que as pessoas, muitas vezes, atribuem o Espírito Santo como uma força, como energia, como movimento. Ele gera movimento, ele gera força, ele gera energia. Mas aí que tá, quem gera não é, entendeu? Não é aquilo que ele está gerando, mas ele gera. Se ele gera, então ele é o causador daquilo. Se ele é o causador, ele é uma pessoa, ele é um sujeito. Tá entendendo? Então, o Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, não é um movimento. Ele gera tudo isso, gera. Mover, né? Gera o mover, mas ele não é um movimento, entendeu? Ele é uma pessoa. Como bem falado aqui a Trindade, né? Ele é uma pessoa da Trindade. Então, para deixar claro assim o que realmente o Espírito Santo representa, no começo, é uma pessoa que está sendo o causador de certas coisas. Assim como Jesus, como João fala que Jesus era o verbo, né? Sim. O Espírito Santo é aquele que age também. E Deus também. E o Pai também está deixando de agir. A gente vê a Trindade agindo aqui no começo, né? Isso é importante. E como eu falei sobre o exemplo da galinha, né? Que até Jesus falou, né? Ó Israel, né? Que Jerusalém, né? Que o Senhor ele desejava, né? Cuidar de Jerusalém como a galinha cuida dos seus pintinhos, mas porém eles foram rejeitados, né? A gente vê essa passagem e literalmente o Senhor ele não aceitava Jesus, né? Foi, como é que chama? Foi expulso, não, ele foi rejeitado, né? Rejeitado. E falando sobre o que Alice falou aí, a gente vê tanto que
quando a galinha ela está lá chocando seus ovinhos, a tendência dali é o quê? É procriar uma vida, ou seja, vai vir os sentidos da formação. Então, se o Espírito Santo, creio que estava chocando lá, né, como em outras versões bíblicas está dizendo que ele estava aquecendo, como a Alice disse, no movimento, é sinal que com certeza iria haver vida. E é quando a gente vê no verso 2, né, que ele se movia sobre a face das águas e viu Deus que era boa a luz, né, quando Deus diz assim, haja luz e houve luz, ele disse que viu que era bom. Então alguma coisa, né, já começou a surgir em sinal de bom, algo bom. E aí Deus começou a fazer, né? Haja luz e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E assim, continuadamente, a gente vê a mão de Deus nesse sentido aí. Sim, um detalhe importante. A gente aqui, gente, vocês estão assistindo a gente vai trabalhar tanto conceito cristão como científico, tá? O Alistair também ali, e a gente vai tentar trazer alguma coisinha ali, mas mais cristã, tá bom? Ninguém achar estranho. Sim, tem um detalhe, aproveitando que a gente está indo nessa parte do texto, que as pessoas têm muita curiosidade, acerca da origem do tudo, né? Sim. Muita gente diz que o universo tem bilhões de anos, né? Aquele processo, né, de criação, Alguns bilhões de anos. Alguns bilhões de anos. Lembrando que isso é um cálculo científico, assim, de aproximação, não é exatas, né? Inclusive eu também assisti essa da Dalton, ele falando isso, que é um cálculo de aproximação, mas não é exatidão, né? Aí ele disse assim, também comentando, né, que muita gente pergunta, será que são 6, no caso são 6 dias, né, não 7? 7, 7 porque o 7 ele descansou. São 6 dias de criação. Isso. Aí aquele detalhe assim, mas poxa, 6 dias, 6 bilhões de anos, um exemplo, né? Tô chutando. 6 bilhões de anos. Aí o pessoal não bate. Assim, na cálculo mental, na nossa percepção humana, não bate. Não bate porque parece que, tipo assim, meio a gente tem que... né? Só a Terra é considerada como um novilho no universo e ela tem 1,2 bilhões de anos, né? Então, mas é um estudo químico, né, que é feito, né? Na verdade, é mais ou menos isso, mas é em relação à distância, sabe? Você consegue calcular o quanto o universo está se expandindo e, tipo, a velocidade que ele se expande. Com isso, é possível você prever o início dele, o início da sua expansão, entendeu? Mas tem uma animação que agora eu esqueci o nome dela, Rick e Morty, se eu não estou enganado. O cientista lá até brincou, dizendo assim, mas você tem como fazer um universo em 6 dias? Aí ele está confirmando o que eu estou pensando. Eu falei, simples, acelera. Aí eu falei, como assim acelera? O garoto perguntando, né? Aí ele falou, simples, tudo que você imagina que pode demorar milhões de anos, você pode acelerar isso em tempo. Porque o tempo, quem define o tempo é Deus, de certa forma, não é nós. O tempo que a gente tem, a definição quem deu foi Deus. Vocês vão viver esse tempo aqui. Tanto que na Bíblia diz que o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? Então tem essas coisinhas assim que já dão uma diferenciação. Então ali tem a questão da linha de tempo. Então tudo pode ter sido feito assim, rapidamente, né? Vamos supor que seria 6 bilhões de anos, fez em 6 dias, literalmente, devido à velocidade que tudo é feito. Ele falou, dando exemplo, ele falou, o Sol, por exemplo. O Sol, a emissão de luz, percorre quantos bilhões de quilômetros para poder chegar ao último planeta do sistema solar? Quer dizer, o Sol que Plutão está assistindo lá, não é o Sol que a Terra está vendo, ainda tem isso também, né? Para a luz do Sol chegar aqui na Terra, ela demora 8 minutos e aproximadamente 18 segundos. Ou seja, o que a gente vê do Sol é o que ele era há 8 minutos e 18 segundos atrás. Então você imagina a questão do universo inteiro. Sim, um detalhe também que as pessoas perguntam, sempre de 1 a 5, é a bendita da luz. Porque aqui está se falando em relação que haja luz, que é no versículo 3, né? E houve luz. Aí a pessoa, lá na frente que vai aparecer o Sol e a Lua. Olha onde está não é heresia, irmão, está no texto, tá? Aí a pessoa pergunta assim, mas que luz é essa? Haja luz. O quarto dia, os luminares são formados.
Tanto a lua como o sol. Aí eu falei, rapaz, essa é uma pergunta excelente, de onde veio a luz? Aí recentemente, eu também estava pesquisando o assunto, né? Vocês conhecem buraco negro, né? Sim. Buraco negro. Aparentemente o buraco negro, quando a gente ouve a palavra, parece que ele não emite luz, né? Ele é só um buraco que engole luz. Mas na verdade o buraco negro, ele emite luz. E emite uma luz maior do que a do Sol. Porque ele devora toda a matéria em volta dele. Então tem um buraco negro no meio do nosso universo, também no meio da galáxia. Então no meio do universo e no meio da galáxia. E esses buracos, eles canalizam muita matéria. Então ele emite uma luz enorme, que chega a clarear o horizonte. Então no horizonte você consegue visualizar o buraco negro. Horizonte de eventos. Do horizonte de eventos. É aquela roda circular que fica em torno do buraco negro. Que é belíssima por sinal, quem nunca viu tem na internet. Aí aquele evento ali em si, que está consumindo toda a matéria, emite uma luz enorme, muito maior do que a do nosso Sol. Então a luz que está sendo falada aqui, do haja luz, a dedução de alguns cientistas, isso é uma linha de pensamento, depois o Alisson vai dizer alguma coisa, né, sobre isso também. Né? Alguns cientistas acreditam que seja não só da explosão, né, que seria o Big Bang, né, entre aspas, mas também uma emissão dessa luz emitida pelos buracos negros. Então o buraco negro não é só um, tem mais de um, eles emitem uma quantidade de luz absurdamente maior. Então essa claridade aqui, muitos deduzem que sejam deles e não do Sol. Até porque Deus não diz na Bíblia que criou um buraco negro, ele só está lá. Então a dedução do haja luz pode ser ele, porque ele fez assim, que o buraco negro surge exatamente assim, do nada. Ele não tem uma explicação lógica, física para aquilo ali, não tem como explicar. Ele simplesmente haja, literalmente o haja, né? Então ele simplesmente surge, né? E emite luz nesse surgimento, né? Assim, só para finalizar esse tópico, né? O que entra na roda de debate hoje em dia são só apenas duas, podemos dizer assim, teorias, né? Na ciência não é tão bem aceita a teoria do criacionismo, né? Porque precisa muito de fatos, precisa você usar o método científico para poder explicar tudo isso, mas o que resta hoje em dia, né, entre aspas, seria o Big Bang. Muita gente quer dizer evolucionismo, mas o evolucionismo não explica como as coisas surgiram, explica como elas mudaram, se adaptaram, como a vida se desenvolveu e tudo mais, mas não como realmente foram criadas ou surgidas, né? E o que entra aí é o Big Bang, onde a teoria fala, né, que havia toda a matéria do universo comprimida num canto só. Sim. E simplesmente ela explodiu, né? Simplesmente ela se expandiu. E alguns acreditam que ela continua se expandindo até hoje, outros acreditam que o universo é estacionário. Devido aos estudos que eles fazem, né? E eles creem veemente nisso, devido aos estudos, né, científico. Aí finda o que você está dizendo, né? Nesse raciocínio deles, né? Mas nós sabemos muito bem, né? Biblicamente, sabemos muito bem de quem vem isso, tudo isso aí. Porque assim, eu fico imaginando o quê? Lógico que eles estudam, eles vão profundo, mas de onde vem essa questão deles? Eu creio que o próprio Deus, ele confunde a mente humana. Ele traz a curiosidade e cabe no que a Alisson está dizendo aí. Então um detalhe também interessante, quando eles vão trazer cientistas, são dois grupos, tá? Você tem os cientistas que são cristãos, defendem a ideia, do Adalto, que é o meu caso do Adalto. Mas os outros... Não, só o pessoal ficar ciente. Você tem os dois grupos lá que defendem as ideias. Verdade. Certo? E falando nele, ele também falou uma coisa que eu nunca tinha percebido no texto bíblico. A Terra, falada aqui no texto bíblico, não está falando do planeta. Isso é um susto que as pessoas levam. Aí a pessoa vai, como assim não é a Terra planeta? Vamos explicar, calma. É porque a Terra, planeta, como você está se falando do planeta Terra, a escrita, quando você escreve o texto, ela tem que estar com T maiúsculo, é obrigatório, é a regra do que é um nome particular, né? É nome. Tudo que é nome, a regra exige que seja letra maiúscula. No texto bíblico, a Terra que está se falando aqui está em minúsculo. E o céu também. Quando Almeida escreveu isso, já tinha as normas. Já tinha as normas. Aí o pessoal, então que terra é essa? Segundo a tradução lá, né, que as pessoas deduzem, a terra que está se falando é terra mesmo, composição, matéria.
né? Não está se falando de planeta. Tanto que depois, logo na frente, ele já deixa ainda mais claro, era sem forma e vazio. Então, não está se falando do planeta em si, planeta, né? Quer dizer, o planeta ainda ia ser composto, ia ser feito, havia um planejamento, e você vai vendo isso no decorrer do texto. Então, não havia uma Terra-planeta, certo? Então, houve um processo para a construção desse planeta. Sim. O que havia era matéria. Sim. Quer dizer, para existir vida, que é o que ele mais gosta da área dele, para existir vida tem que haver matéria. Né? Então, a matéria ali, energia. Exatamente o que seria aqui o céu e a terra, né? Seria essa energia e a matéria, para poder tudo a existir. E o da explosão do Big Bang interessante, é a pergunta que ele fez lá, que eu achei sensacional, se existe explosão, existe alguém apertando o botãozinho, literalmente, assim, figurado, né? Porque para haver uma explosão, tendo o Big Bang, tem que haver alguém, não tem lógica, não tem como você explicar isso, não tendo, você vai ter um prédio, você vai demolir um prédio, botou lá o TNT, alguém tem que apertar o botão, meu irmão. Sim. O prédio não vai cair sozinho, a não ser que venha um terremoto, mas terremoto é uma ação. Né? Aí ele usou o termo exatamente, mas mesmo assim ainda é uma ação. Ação de quem? De alguém, para que aquilo aconteça. Aí tu acha que a matéria vai lá, eu vou me chutar você, vamos nos explodir. Não, isso não existe. Gente, deixa eu só entrar nesse raciocínio aí. Salmos 33, ele é bem claro quando diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos, pela palavra dele. Então, Alisson falou, frisou bem no início, todo o poder está na mão dele. A existência está no controle dele. Aí, Salmo 33, o 6 diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos céus e todo o exército dele pelo espírito da sua boca. Ou seja, quem é que estava lá aquecendo a terra? O espírito. O espírito de quem? De Deus. Ou seja, pela palavra, tudo que ele dizia, vocês viram aí, né? A gente vê que existiu, gente. Tudo, não tem, lógico, como eu falei agora, Deus ele dá inteligência, ele dá, por exemplo, a se estuda, física, Física. Pronto, física. Alice está estudando uma coisa que ele, se ele é um livro, ele vai ter curiosidades. E através da curiosidade você vai fazer o quê? Vai se aprofundar mais nos estudos para desvendar o que você quer saber, certo? Então, mesmo assim, somos nós. E onde é que a gente vai desvendar os mistérios que Deus tem para nós? Lendo a Sagrada Escritura, incluindo o que a gente está falando hoje pela manhã, que é sobre a origem da criação, né? Como eu creio assim, no resumo do que vocês falaram sobre cientista, né, sobre tudo, Big Bang, essas coisas, eu creio na palavra do Senhor, porque diz assim, pela palavra do Senhor foram feitos céus e a terra. Ou seja, foi pela palavra dele, gente. Tem que haver ação de alguém. E essa ação então eu quero encaixar no que você falou, né? Porque diz assim, vem de quem? Como você disse, tem alguém que vai explodir ali, uma bomba, algum como é que chama? Exatamente, tem que ter alguém. Então quem foi? O próprio Deus. No princípio, foi o próprio Deus. E o Ágil já dá uma ideia de que parece que ele está querendo que o negócio brote assim. Exatamente. Aí diz assim, e todo o exército dele já tinha exército, só precisava ser executado. Ou seja, como ele falou, precisava ser brotado, nascido, que aparecesse. Ou seja, é como se tivesse, transparente aqui, está tudo transparente aqui. Mas é como se tivesse guardado. E Deus quis colocar para fora. Porque lá em Gênesis 1, vamos voltar lá para Gênesis 1, que a gente está lendo, gente, pelo amor da Bíblia. A Bíblia não é minha, aí a gente apanha, né? Mas é assim mesmo. Aí diz assim, e a terra era sem forma. Ela estava sem forma, mas precisava de quê? De uma palavra para que ela pudesse existir. Tudo viesse à existência. Isso é tremendo, gente. Aí ela passa a ser o nosso lindo e belo planeta. Exatamente. Mas por quê? Por causa de uma palavra. De quem? Quem é que estava lá? Quem é que estava lá chocando? Quem é que estava lá, como é que chama? Guardando. Como a Alisson bem disse, né? O Espírito Santo ele não é uma força.
Ele não é, viu, gente? Pelo amor de Deus. Tem até, eu creio que tem uma seita aí que diz que ele é uma força. Você sabe qual é a seita, né? Que ele não é uma força, gente. Ele, como a Alisson disse, ele é uma pessoa, ele estava zelando por aquilo. Ele estava zelando por aquilo. Por isso que a Bíblia diz que ele como é que chama? Ele se movia porque tinha vida. E ele queria transmitir a vida dele para alguma coisa. Entendeu? Então, nesse sentido aí que você falou, né? Sobre explosão. Então, é isso que eu quero responder. Em que sentido viria, né, a mãozinha santa para explodir alguma coisa, como você falou? Vinha de alguém. Quem era esse alguém? O próprio Deus. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Foi pela palavra dele. Para finalizar esse assunto a respeito do Big Bang, existe na física um ramo chamado termodinâmica. E a termodinâmica na física, ela estuda o conceito de calor, certo? Calor como energia, mais precisamente, assim, o conceito de gases, sobre expansão e compressão e essas coisas, sabe? Sim. E na termodinâmica existe uma lei, que é chamada de segunda lei da termodinâmica, chamada de lei da entropia. E nessa lei, ela fala que causas naturais de efeitos de compressão e expansão só vai existir na expansão. Ou seja, naturalmente, o que acontece no universo é que o universo tende a expandir-se, seja qualquer coisa. Os gases e líquidos, mais precisamente os gases, os fluidos, eles tendem a se expandir de forma natural. Sim. É isso que a lei diz. De forma compressiva, ou seja, para um gás ser comprimido, ele precisa ser feito de maneira artificial. É isso que a lei diz, entendeu? A segunda lei da termodinâmica, ela fala isso. Ou seja, no Big Bang, isso dá uma ideia de que, beleza, as coisas naturalmente se expandem, mas elas artificialmente são comprimidas. Então, como é que no Big Bang, no início de tudo, como é que as coisas estavam comprimidas, sem um efeito natural de tudo isso, entendeu? É isso que pega nessa lei. Da primeira vez que eu vi isso daqui, eu fiquei, puxa, tem isso daqui na física, na ciência. Ela que está dizendo, não sou eu que estou dizendo, não. É a lei que está falando que as coisas naturalmente elas tendem a se expandir. Só que para ser comprimido um gás, ele precisa ser feito de maneira artificial, precisa alguém para fazer isso, entendeu? Aí eu fico pensando, a matéria toda estava comprimida em um lugar só e depois se expandiu, então alguém precisou comprimir ela para depois ela se expandir. É verdade. Bom, irmã Nisa, a paz do Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Leandrão. Quero agradecer aí a todos que nos ouviram, que assim, fizeram parte disso. Que vocês possam continuar assim, comentando a respeito se vocês estão gostando ou não. Digam o que vocês realmente estão sentindo a respeito de ver e ouvir aqui o nosso podcast. Curtam, compartilhem, como eu falei, comentem. Não deixem de se inscrever no nosso canal. E eu agradeço a participação do nosso convidado especial, nosso comentarista Leandrão. E nós nos despedimos. Fiquem com Deus e a paz do Senhor. Paz, Senhor. Enquanto isso, na sala de justiça. Por último e não menos importante, o nosso amigão aí, o irmão Marlisson, que está por trás das câmeras, do som, do efeitos especiais sonoros e Price e Tommy. E né, não precisa aparecer. Não aparece. Não aparece não. A gente revela você nos futuros episódios. Muito obrigado.